Bom dia, meus amados. Vamos inaugurar mais um tópico de leitura da Bíblia. Estamos lendo a Bíblia sempre juntos, todos os dias um capítulo da Bíblia. É uma leitura breve, uma leitura rápida. 2, 3, 4 minutos e lemos. O que seria, o que é separar 4, 5 minutos do nosso dia para aprender um pouco mais das Escrituras, das histórias, das mensagens que Deus deixou para nós. É um período irrisório de tempo, em termos de quantidade, mas riquíssimo de qualidade. Então vamos continuar lendo a Bíblia. Agora, gostaria de ler com vocês, eu costumeiramente li com vocês na tradução Nova Versão Internacional, uma versão moderna, uma versão de muita qualidade, feita por diversos estudiosos. E agora eu queria ler com vocês a versão chamada a versão do Rei Tiago. Em inglês é a King James Version, a Bíblia KJV. Está aqui uma versão aqui para você do Novo Testamento. Quero ler o Novo Testamento na versão do Rei Tiago. Né? Alguns tradutores, né, eu vi na internet dizendo a versão do Rei Jaime. Não, King James é o nome em inglês, mas James a gente traduz para o português como Tiago. Né? No livro da Bíblia, o livro do apóstolo Tiago, a epístola de Tiago, na verdade em inglês é James. Da mesma forma, então, é essa tradução. Então, é a Bíblia do Rei Tiago. Qual a história dessa Bíblia? Porque nós vamos ler essa versão, né, que é a origem dela é do inglês, mas há já versões em português. Vou contar uma breve história dessa versão para vocês verem como é interessante. Olha só, na Constituição de 1408, a tradução da Bíblia em inglês foi totalmente proibida. Não podia haver Bíblia em inglês. Interessante como são as coisas, né? Um país da língua inglesa, mas proibiram qualquer tradução em inglês porque eles tinham essa sacralização da Bíblia Vulgata, a Bíblia em latim. Então só se permitia a leitura da Bíblia em latim. Em latim é, digamos, a única versão autorizada, a única versão sacra, e se proibia porque achavam isso uma desmoralização, algo feio, colocar em inglês a Bíblia. E olha que o latim nem é a língua original das escrituras, né? A língua original é o hebraico e um pouco em aramaico no Antigo Testamento e o grego no Novo Testamento. Mas estava proibido a Bíblia na versão em inglês. Só que no início do século XVI, apesar das proibições ainda em vigor, o Novo Testamento foi traduzido por um ousado inglês chamado William Tyndale e publicou essa versão que ele traduziu em 1525. As autoridades queimaram os exemplares dessa Bíblia, olha só, queimando a Bíblia, só porque tinha uma língua que não gostariam de ter. Olha o absurdo que chegam, né, muitas vezes, a religiosidade sem conhecimento. Só sobraram 3 cópias dessa versão de Tyndale, que, por fim, Tyndale, apesar dessa obra heróica, ele acabou sendo executado. Bom, na Inglaterra teve a divisão, né, a igreja... da Inglaterra se separou da Igreja Católica, formou-se a Igreja Anglicana, e aí o rei de então, que era o chefe da igreja, o rei Henrique VIII, resolveu autorizar e pedir uma tradução em inglês da Bíblia, muito em resposta de outras traduções, como a Bíblia de Genebra, de 1560. Então o rei solicitou uma Bíblia na versão em inglês. Isso começou essa mudança com o rei Henrique VIII, e então passou essa missão para o seu filho, o rei Tiago I, rei Jaime I em inglês, né, King James, que pediu então a tradução da Bíblia para 50 estudiosos, que foi feito então. Eles aproveitaram 80% da Bíblia feita por William Tyndale e colocaram nessa versão do rei Tiago. Ela foi encomendada em 1604, e foi feita a sua primeira publicação em 1611. A Bíblia do King James se adquiriu uma imensa fama muito rapidamente, se espalhou, né? Ninguém sabia ler latim, mas inglês, obviamente, a população sabia, a população letrada, e se tornou a obra mais publicada em inglês da história do mundo. Na verdade, ele é o livro mais impresso da história da humanidade, a Bíblia nessa versão, a King James Version.
Então, o que nós vamos ler é o livro mais publicado da história humana. O livro mais publicado em inglês e o livro mais publicado da história humana, nessa versão, a chamada KJV, se você buscar pelas iniciais, KJV, ou King James Version, a versão do Rei Tiago. É a que nós vamos ler. É um livro belíssimo, é uma tradução feita de forma majestosa, de forma poética. Isso no inglês, em português, foi procurado fazer dessa forma também. Então ela tem um estilo, uma beleza, uma elegância e também uma certa, não é feito para eruditos, mas também feito com essa beleza estilística, mas também feito para ser compreensível, para ter fácil acesso. Então acho que vai ser uma leitura muito rica, principalmente para aqueles que não tiveram acesso ao inglês. Já temos publicação em português da King James Version, e aqui eu vou ler com vocês o Novo Testamento. Vamos juntos? Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.